é que você tem que simplesmente começar a trabalhar com eletrônica. Obviamente você vai ter que saber o que é um resistor. Isso é natural, você vai ter que saber o que é um resistor. Você vai ter que saber qual é a função dele. Assim como você vai ter que saber o que é um capacitor, qual é a função desse capacitor. Assim como também você vai ter que saber o que é um optoacoplador. Então, eu começaria pesquisando esses componentes: resistor, capacitor, optoacoplador, indutor, diodo, SCR, IGBT. Esses componentes eu começaria a estar pesquisando, porque afinal eu preciso saber como identificar esses componentes, eu preciso entender quais são as funções deles. E hoje em dia você encontra na internet muitos artigos, muitas questões do que é um resistor, do que é um capacitor. Até mesmo você já deve ter visto no seu curso técnico. Se você não viu no seu curso técnico, se você não teve o curso técnico, não tem problema. Você pode pesquisar isso no Google, você pode pesquisar isso no YouTube, tem vários vídeos determinando isso, tá? Explicando essas informações do que são isso. Tá, Alan, tudo bem, eu entendi o que é capacitor, eu sei o que é resistor, eu sei o que é um optoacoplador, ou às vezes, optoacoplador eu vou pesquisar, beleza, eu vou tirar minha dúvida. Um diodo eu vou tirar minha dúvida também, o que é ele, o que faz. Mas beleza, mas como que eu faço para trocar o componente na placa? Como por exemplo eu tenho essa placa aqui atrás, como é que eu vou fazer? Se eu nunca trabalhei com eletrônica, como que eu vou fazer para trocar esse componente aqui? Como que eu vou fazer para trocar esse transformador aqui? Como eu vou fazer para trocar esse resistor se eu nunca troquei? Eu nunca tive contato com placas. Primeira coisa, você não precisa ter exatamente essa placa na sua bancada, tá? Você não precisa ter ela para começar a praticar. Segue aí a primeira dica. Placas eletrônicas hoje você encontra na sua residência, na residência do vizinho. Existem várias placas hoje em sucatas mesmo, seja de TV, seja de ar-condicionado, seja de aparelho eletrônico, seja qualquer tipo de placa, você encontra nas sucatas ou vizinho, ou até mesmo na sua casa, na TV lá que está queimada, que está lá no canto. Então o que você vai fazer? Primeiramente, você vai desmontar, encontrar uma placa, não precisa ser inversor de frequência, de soft starter, vai encontrar uma placa eletrônica. E aí o que você vai fazer? Você vai ter que ter um ferro de solda, tá? Esse aqui, por exemplo, que eu tenho aqui é um Icari 220 volts, 50 watts. Então isso você compra tranquilamente numa eletrônica. Então você tem que ter um ferro de solda. Você tem que ter estanho também. Precisa ter um estanho. Esse estanho aqui é de 1 milímetro. Não precisa ter esse rolo, tá? Você pode comprar em tubinho, que sai muito mais barato para você praticar. Esse é 1 milímetro da solda E-Best. Então qualquer eletrônica você consegue comprar também, tá? Esse estanho. E você vai ter que ter um sugador. Eu recomendo você comprar já esse, porque quando você trabalhar, quando você já tiver mais afiado na eletrônica, na troca dos componentes, você vai soltar um módulo, por exemplo, do inversor de frequência, que na jornada 10K vai ser soltado um módulo lá de potência, numa das aulas lá. Eu recomendo já você comprar esse. Esse aqui eu só encontro na internet, tá? Ele é o AFR Master. Por que, Alan, você recomenda comprar esse daqui?
Porque esse daqui, ele sai mais, ele tem uma potência muito boa em relação aos tradicionais que você encontra na eletrônica. Isso aqui você encontra tranquilamente na internet, sugador AFR Master, Mercado Livre, você encontra aí. Eu recomendo você comprar isso porque quando você trabalhar com solda de sistema de potência, dos módulos de potência, do inversor de frequência, você vai precisar desse cara aqui. Esse cara aqui, ele você ganha muito tempo com ele, tá? Na hora de soltar o módulo. Se tu pegar os convencionais, aí você já vai ter mais dor de cabeça, tá? Então, compra esses 3 materiais que eu falei. Aparelho de som, do módulo, com essa placa da sucata que você encontrou, seja nas eletrônicas, seja no seu vizinho com a tele queimada, seja no seu vizinho que trabalha com som, lá nas placas eletrônicas dele queimada. Você vai começar a praticar. Aí você começa, aí você solta esse resistor, espera esquentar o ferro de solda. É tudo um trabalho de aquecimento. Você coloca o ferro de solda, espera esquentar, tira com o sugador, as pontinhas aqui, e aí você tira. E aí você coloca, aí você solda de volta. Então o que você está fazendo? Você está praticando. Eletrônica é prática, pessoal. Aí você pega um capacitor, aí você solta aqui, coloca o ferro de solda aqui, esquenta, puxa com o sugador, tira. Aí você está fazendo o quê? Praticando. Tira o capacitor, põe o capacitor de volta, solda novamente. Então, você vai fazendo a placa que você encontrar, que você achar da sucata, você vai simplesmente soldar e ressoldar componentes. Para quê? Porque você precisa praticar. Tá? Se você nunca trabalhou com eletrônica e quer trabalhar com conserto de inversor de frequência soft starter à base de componentes, como por exemplo tem essa placa aqui de uma soft starter SSW07, eu puxei aqui 2 fios aqui para testar o optoacoplador aqui. Para você trabalhar com essa placa, você precisa ter um conhecimento em eletrônica. Para você ter esse conhecimento em eletrônica, além de pesquisar o que é um resistor, o que é um capacitor, o que é um optoacoplador, o que é um IGBT, o que é um diodo, você também precisa praticar e tirar e botar esses componentes.